Olá, tudo bem? Eu sou Francine de Bruno, personal trainer e coach de emagrecimento consciente do programa Em Paz com a Balança. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de emagrecimento. Você quer saber tudo? Vem comigo! Bem, vamos lá. Tudo começou na minha infância. Até mais ou menos uns 5 anos de idade, eu tinha o peso normal, para os padrões da idade de 5 anos. Nessa época, eu tinha muitas crises de bronquite, pneumonia recorrentes e muita alergia. Então, o tratamento preconizado na época era com medicamentos à base de corticoides. Então, eu tomava muito corticoide para essas crises de asma, pneumonia, bronquite. Além disso, eu nunca fui uma criança de me alimentar muito. Eu sempre comia pouco. E na época, a crença que se impunha na cabeça dos pais da gente era que uma criança saudável era uma criança gordinha, uma criança que comesse muito. Só que eu comia de acordo com o tamanhozinho do meu estômago. Meu estômago era um estômago de uma criança de 5 anos e os pais da gente, eles queriam impor que a criança comesse um prato de adulto, não é verdade? Além do mais, outras crenças que rondavam a minha família e me rondavam era a crença de que era pecado deixar comida no prato. Por quê? Tem pessoas passando fome, tem crianças passando fome, você vai deixar comida no prato. A mamãe vai ficar triste porque você não comeu tudo. Você tem que comer para ficar forte, para ficar inteligente, para ficar bonita. Então, todas essas crenças, todas essas pressões rondavam a minha infância. E nisso, eu comecei a comer muito, juntamente com a ingestão de um suplemento para aumentar o apetite, bem famoso, vocês devem conhecer aí, quem foi criança na década de 80. Eu tomava esse suplemento para abrir o apetite, me medicava com os corticoides para as alergias e comecei a comer mais do que o normal, né? Eu me sentia culpada em deixar comida no prato. Então, mesmo que eu estivesse sem fome, eu raspava o prato. Então, aproximadamente com 6 anos de idade, eu já era uma criança gordinha. E o que é uma criança gordinha? Aquela criança com um bracinho mais roliço, uma barriguinha mais proeminente, as coxinhas grossas. Esse era meu biotipo, bochechão, né? E eu comecei a sofrer já as consequências desse aumento de peso logo no início da minha infância. Então, na escola, né, eu tinha vergonha de colocar os uniformes da escola, que eram obrigatórios, eles não caíam bem no meu corpo. Eu tinha vergonha de fazer os esportes, das aulas de educação física. Quando tinha apresentação de dança, eu também morria de vergonha porque tinha que usar geralmente roupas justas. Às vezes eu colocava meia calça, tudo para disfarçar o excesso de peso. E isso foi só piorando. Apesar de eu ter tanta vergonha assim na escola, os meus colegas me respeitavam, porque eu sempre tirei notas altas e eu me escondia atrás da minha inteligência. Como eu tinha notas altas, todo mundo me respeitava, me admirava e não me criticava por ser gordinha. Em contraparte, na minha família, já era ao contrário. Eu era praticamente massacrada por primos, pai, mãe, familiares, e as pessoas que eram mais próximas de mim eram as que mais faziam bullying comigo. Na época não existia o termo bullying, né? E hoje em dia tá bem comum, mas eu sofri muito, fui chamada de Cacilda. Na época tinha uma personagem de uma escolinha da rede de televisão. Fui chamada de Dona Redonda, baleia, que eu ia explodir, que eu tava horrorosa. E
Em paralelo a isso, eu sofria muitas comparações dos amigos da minha mãe, dos amigos do meu pai, de conhecidos, porque eu tinha uma irmã, tenho, né, que na época ela tinha o corpo ideal assim para uma criança. Então sempre que viam nós duas juntas, nós éramos muito parecidas, né, as duas loirinhas, mais ou menos da mesma altura, a mesma idade quase. E eles perguntavam, tão parecida, só que uma é gordinha e a outra magrinha. Só que falavam assim, uma é magrinha e a outra é fortinha. Tentavam disfarçar e ficava pior pra mim, aquilo me matava por dentro. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, a pessoa mais feia e horrível do mundo. E a situação foi só se agravando. De uma criança tímida, eu me tornei uma adolescente muito tímida, muito retraída, introspectiva, envergonhada de tudo e de todos e me sentia culpada por estar daquele jeito. Para piorar a situação, a obesidade me levou a desenvolver características sexuais mais cedo. Então, com 8 anos, eu já tinha mama, eu já tinha seio. E isso me deixava completamente constrangida. Eu colocava fita adesiva nos peitos para não aparecer que eu estava com seio lá com aquela idade. E usava roupa de frio o dia inteiro, moletom, casaco, o dia inteiro, mesmo no verão. E eu continuei engordando até que eu cheguei no fundo do poço. Como foi esse fundo do poço? Eu viajei de férias com a minha família, meus pais, minha irmã e meu primo. Comprei biquíni, tudo, fomos pra praia. Ok, nossa rotina continuou normal, como em todas as férias, e tiramos fotos. Quando eu vi essas fotos, eu caí para trás, levei um choque. Eu olhei as fotos, vocês podem até procurar no meu Instagram, tem algumas fotos minhas com um biquíni roxo. Acho que foi a época que eu estava mais acima do peso de toda a minha juventude. E depois de levar esse susto, esse choque com as minhas próprias fotos, eu olhei a foto e pensei, essa não sou eu. Por quê? Eu não me via no espelho daquele jeito. Eu sabia que eu estava gordinha, bem gordinha, né? Eu usava manequim 44 com 13 anos de idade. E eu sabia que eu estava muito acima do peso. Mas eu olhava no espelho e não me via daquele jeito. Eu só fui reconhecer o problema quando eu olhei a foto. Aí eu olhei a foto, engoli em seco e perguntei para minha mãe: mãe, você poderia me levar num médico? Eu preciso emagrecer. Aí a minha mãe, sim, concordou. Claro, já era uma coisa que ela queria que eu fizesse há algum tempo, mas eu tinha uma certa resistência, uma certa vergonha de admitir que eu estava com um problema. Mas aí eu admiti que eu estava com esse problema e minha mãe me levou ao endocrinologista. Nessa época, não era tão comum as pessoas recorrerem ao nutricionista para poder fazer um processo de emagrecimento ou até mesmo uma dieta. Então, fui ao endocrinologista, ele pediu meus exames de tireoide, exame de sangue, viu que estava tudo normal. Eu achava que eu tinha problemas de tireoide, inclusive, mas estava tudo normal. E ele prescreveu para mim, não uma dieta, ele prescreveu uma simples troca de alguns alimentos, algumas substituições, que para mim foi tranquilo no início. Eu achei que fosse ser difícil, mas essa troca foi bem tranquila e bem leve para mim. E o endocrinologista falou assim para mim: olha, vamos tentar emagrecer 1 quilo por semana. Ele é bem tranquilo, até hoje ele atende, bem tranquilo, falou isso com uma voz tão mansa. Eu falei, tá, né, vamos ver. Nem botei muita fé.
e comecei a fazer as substituições, que eram: eu tomava muito café de manhã, já desde a minha infância, sempre gostei muito de café, e com açúcar. Era praticamente açúcar no café do que café com açúcar com café do que café com açúcar. Então eu tirei o açúcar do café, tirei os refrigerantes e o chocolate. A quantidade de comida, arroz e feijão no almoço eu diminuí um pouquinho. Já já eu vou explicar como foi que eu diminuí. Aumentei a salada, que eu sempre comi muita salada. Mudei o tempero da salada, porque minha mãe costumava temperar a salada com muito óleo e muito sal. Mudamos o tempero da salada e foi só isso. Parei de comer batata frita. Essas foram as minhas mudanças. Na época não tinha tanta contraindicação com relação ao adoçante, nem aos refrigerantes Diet Light e nem a chocolate Diet e Light. Então, de vez em quando eu tomava um refrigerante Diet, comia um chocolate Diet quando dava vontade de comer algum chocolate. Você tá aparecendo no vídeo. Obrigada, meu amor. Na ocasião, o uso de adoçantes artificiais e refrigerantes Diet, chocolate Diet, Light, não eram tão contraindicados, eram até indicados nas situações de emagrecimento. E eu fiz essas trocas. Quando eu tinha vontade de comer um chocolate, eu comia o chocolate Diet, colocava adoçante no café, tomava refrigerante Diet quando me dava vontade. E devemos lembrar que hoje em dia essas práticas não são tão apoiadas por nutricionistas e são até mesmo abolidas, ok? Lembrando do contexto de 1990 alguma coisa. Enfim, apenas com essas trocas, reduzindo o meu arroz, ao invés de comer na refeição uma colher de servir de arroz, eu comia 2 colheres de sopa, e de feijão, ao invés de comer uma concha de feijão, eu comia 2 colherinhas de sopa de feijão. Minha mãe tirou o óleo da salada, não diminuiu o sal, apesar de tudo, né? O sal, ele ainda não era um vilão, apenas para hipertensão, que ele era o vilão, ele não era vilão na obesidade. E parei de comer frituras. Massas também eu diminuí bastante, mas não foi nada sofrido, nada. Foi bem tranquilo, tanto é que passou um mês e eu nem percebi que eu estava fazendo dieta. Eu só vinha perceber o que tinha acontecido quando eu fui ao retorno no endocrinologista. E eu subi na balança e descobri que eu tinha emagrecido 8 quilos no primeiro mês. 8 quilos, 2 quilos por semana aproximadamente. Com certeza esses 8 quilos não foram só de gordura, provavelmente tinha um inchaço envolvido, uma retenção hídrica, né? E aliado ao meu metabolismo, que estava acostumado com uma alimentação mais desregrada, comecei a regrar a alimentação e já deu essa queda brusca de peso no primeiro mês. O segundo mês, eu continuei, fiquei toda empolgada e aí que eu continuei mesmo firme na dieta. Depois de ver o resultado, você se empolga e quer sempre conquistar um pouquinho mais, né? Aí eu continuei firme na minha dieta, na minha reeducação alimentar, porque não chegou a ser uma dieta. E no segundo mês, eu emagreci apenas, entre aspas, 4 quilos. Pra mim foi pouco. Pra quem tinha emagrecido 8 no primeiro, emagrecer 4 no segundo, eu achei pouco e fiquei muito triste, muito decepcionada comigo mesma. Então, eu resolvi apertar meus esforços para emagrecer. O que foi que eu fiz? O que estava faltando? Atividade física, não é verdade? Então, eu entrei numa academia e fui fazer aula de ginástica.
Porém, eu ainda estava acima do peso e me sentia muito desconfortável em fazer aulas com aquelas meninas, aquelas mulheres que eram super atléticas e se sentiam super bem com seus corpos, e eu tava lá parecendo um patinho feio no meio dos cisnes. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou conseguir ficar aqui, eu sou muito gorda, sou muito desajeitada, tô muito feia. Até que a minha irmã falou assim pra mim, vamos fazer karatê, eu tô fazendo karatê, tá bem legal e tal, e a gente faz um monte de exercício. E eu fui. O karatê tinha um kimono pra disfarçar meus quilinhos extras, né? Ficava horrível, mas tudo bem, pelo menos estava todo mundo horrível igual, todo mundo de kimono igual. E eu fui fazer o karatê. O treino era pesado, era 1 hora só de aquecimento. Depois que começava o treino e acabava lá por tantas horas da noite. Nessa brincadeira, eu emagreci mais 8 quilos no 3º mês. Aí que eu me empolguei mesmo, né? Falei, nossa, vou fazer o karatê pro resto da minha vida. Essa é a vida que eu quero. E permaneci treinando, fazendo a minha alimentação saudável, diminuindo a ingestão de frituras, que eu já tinha praticamente eliminado, e fui trocando todos aqueles hábitos antigos negativos que eu tinha, eu fui substituindo por hábitos positivos. Chegou um ponto em que se tornou natural para mim me alimentar saudavelmente, com bastante salada. Eu sempre gostei de saladas, né? Só troquei o tempero, como eu disse para vocês. Me alimentar de bastante saladas. Arroz com feijão normal, comida de verdade. Na época eu ainda comia carne. Então, para dar uma enxugada maior na minha dieta, na minha alimentação, eu deixei a carne vermelha e passei a comer frango grelhado. Eu não gostava de peixe grelhado, só gostava de peixe frito, então eu eliminei o peixe da minha dieta. E passei a comer o frango grelhado, as saladas, comia frutas. Na época a fruta ela não era tão contraindicada na dieta, né? Não tinha tantos estudos a respeito. E eu comia fruta normalmente, minha saladinha, meu franguinho. Ainda comia fatia de pão no café da manhã, comia queijo, sem nenhum excesso de restrição. O endocrinologista me deu alta, porque eu já tinha atingido o IMC normal. Porém, na minha cabeça, eu achava que eu ainda estava com um sobrepesozinho. Infelizmente, a cultura de beleza dos anos 90 era a cultura da magreza. Não sei se vocês se recordam, não sei se vocês viveram essa época. Quem era bonito eram as top models, né? As mais magras que tivesse, o cabide era bonito. E eu perseguia aquele padrão de beleza, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,58 m de altura. Então, de acordo com os cálculos lá das modelos, eu teria que ter no mínimo 48 quilos para estar nesse padrão de beleza, pesar 48 quilos. Imagine, eu sair de 80 quilos para ir até 48, era muita coisa. E acabou que eu cheguei, eu atingi, eu consegui esse padrão que eu queria. Eu até passei, fiquei com 46 quilos e a minha família começou a me perturbar para eu engordar de novo. Ou seja, galera, nós nunca conseguimos agradar ninguém, não é verdade? Se a gente tá gordo, fica todo mundo em cima pra gente emagrecer. Se a gente emagrece, fica todo mundo reclamando que a gente tá magro demais e precisa engordar. E aquilo virou uma confusão na minha cabeça. Pensa, eu era adolescente. Eu estava querendo ser aceita pela sociedade de alguma forma. Eu estava perseguindo um padrão estético para ser aceita pela sociedade. E justamente após atingir esse padrão estético, eu continuei não sendo aceita. Aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu estava feliz daquele jeito. E na mente dos meus pais,
aquilo era uma anorexia. Apesar de que eu me alimentava normalmente, eu só não cometia excessos, eu não fugia, eu não tinha jaca, eu não jacava. Era essa a única diferença. E quando tinha alguma festinha, algum evento social ou familiar que tinha fritura, docinhos, eu falava não, obrigada. Eu ficava lá na água, no suco, ou no refrigerante zero, se tivesse, ou então nos assados. E a minha família começou a achar aquilo muito estranho. Essa menina tá anoréxica, ela não tá comendo, e a pressão foi ficando intensa em cima de mim para eu engordar de novo. Na época, minha mãe já tinha desenvolvido um transtorno de bipolaridade, depressão, maníaco-depressiva, uma bagunça aí que eu nem lembro, cada hora era um diagnóstico diferente. E teve um dia em que ela teve um surto e cismou que eu tinha que comer. Ela cismou que eu tinha que comer, ela iria enfiar a comida que ela tinha feito goela abaixo, como ela disse, né? Porque ela achou que na cabeça dela eu estava doente. E meu amigo, tinha um amiguinho meu da escola lá em casa, e ele falou assim: come, Francine, come, só para ela ficar feliz, depois deixa pra lá, depois você volta a fazer a sua comida normal. E eu comi. Só que aquilo mexeu tanto comigo, tanto, que eu virei. A minha mente que estava com aqueles hábitos saudáveis, eu estava zen. Nossa, eu estava super zen, super tranquila. Fazia meus exercícios todo dia, ia para academia. Nossa, eu tinha mudado da água para o vinho em 1 ano. E aí veio aquele clique e eu comecei a ter acessos de compulsão alimentar. Eu não disse para vocês quanto tempo levou, né, para o meu processo de emagrecimento, mas eu comecei aproximadamente em janeiro, fevereiro, e em novembro eu já tinha emagrecido 30 quilos. Foi um processo lento, porém não foi doloroso. Foi bem tranquilo. E eu estudava muito na época também, as fontes que eu podia estudar, e onde eu lia dizia assim, para cada quilo que você perdeu, você tem que passar 1 mês mantendo o peso. Aí eu fazia as contas, eu perdi 30 quilos, eu tenho que passar 30 meses mantendo o meu peso e não vou voltar a engordar. Essa era a minha cabeça de adolescente, acreditando nas revistas da época. E depois desse surto que minha mãe teve, que me obrigou a comer, eu entrei em modo de compulsão alimentar, como eu disse anteriormente. Então, o que aconteceu? De uma situação de extremo controle que eu tinha sobre meus hábitos, sobre meus pensamentos, sobre minhas atitudes e meus sentimentos, eu passei a ter descontrole. Então, eu vinha ao alimento e enquanto eu não tivesse acabado com ele, eu não parava de comer. E isso se prorrogou. Por exemplo, eu via, meu pai comprava um pacote de broa de milho, né? Que aqui em Minas é bem famoso. Comprava um pacote de broa de milho. Eu nem gosto tanto. Mas aí eu comia uma e aquilo me desencadeava uma gula. Eu começava a comer, eu vou comer só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Quando eu via, faltavam só 2 para acabar a bacia, eu falei, eu vou comer essas 2 para acabar logo. E aí a minha barriga ficava desse tamanho de estufada, como se fosse uma grávida. E eu me sentia mal, culpada, ficava deprimida e isso foi virando um ciclo vicioso, cada dia pior. Então, gente, por que eu tô contando isso? Eu não vim contar a minha história de sucesso no emagrecimento? Sim, mas para vocês saberem que com todo mundo acontecem altos e baixos. E até chegar a estabilizar o meu peso, eu tive muitos contratempos. Com essa compulsão eu comecei a jacar,
Comecei a exagerar muito na minha alimentação, comia até ficar com barriga de grávida. E depois ficava culpada, me sentindo mal, horrível, e no outro dia fazia uma dieta restritiva. Então eu fui para os dois extremos. Eu saí de um ponto de equilíbrio, fui para um extremo de excesso e no outro dia eu ia para um extremo de falta. E eu comecei a perceber que a quantidade que eu engordava nos dias que eu exagerava, eu não conseguia perder nos dias em que eu me controlava excessivamente. Então foi gerando um saldo positivo de quilos para mim. E nisso eu comecei a engordar novamente. Como assim? Eu engordava 8 quilos, emagrecia 6. Engordava 10, emagrecia 8 de novo. Engordava 12, emagrecia 10 e fui ficando nesse efeito sanfona aproximadamente uns 5 anos nesse efeito sanfona, 5 ou 6 anos. E eu só estabilizei o meu peso quando eu comecei a dançar a dança do ventre, que eu acho que tratou um pouco meu emocional, tratou um pouco minha questão de ansiedade, dos hormônios, e aí sim eu estabilizei meu peso na época com 52 quilos. E apesar de ter estabilizado o meu peso, eu continuei com os processos compulsivos, né? Que se eu for explicar tudo por detalhes aqui, esse vídeo vai ter umas 15 horas. Mas resumindo, eu continuei com os processos compulsivos, apesar de serem controlados. Como assim controlados? Eu exagerava na alimentação? Exagerava. Mas eu comia muita fruta, eu exagerava muito com salada, com alimentos diet. Então eram uns processos que não me geravam tantos problemas com relação ao peso, mas psicologicamente me afetavam muito. Por que me afetavam muito? Porque eu passava o dia inteiro pensando em comida. A minha vida era pensar em comer, eu acordava com vontade de comer, eu tomava café pensando no almoço, almoçava pensando no lanche, lanchava pensando na janta e jantava pensando no café e assim por diante. E eu comecei a não ter vida, eu percebi que eu vivia para comer e não comia para viver, certo? Apesar de não ter entrado em frituras, em alimentos mais calóricos, eu me empanturrava e aquilo dilatava meu estômago, eu ficava com falta de ar, com dificuldade para dormir, tive refluxo, hérnia de hiato, uma série de consequências com essa dilatação, com esse excesso de alimento no meu estômago. Então, muitos anos se passaram, até que eu engravidei e comecei a engordar muito e rápido. No primeiro mês da gravidez, eu engordei 4 quilos, sem piscar, porque eu tinha muita fome, principalmente à noite, e minha fome era de massas. Eu não conseguia comer proteínas, eu só conseguia comer carboidratos. E então, no terceiro mês de gestação, aproximadamente, quarto mês de gestação, que eu vi que eu já tinha engordado mais de 10 quilos, eu procurei um nutricionista. E ele me passou uma dieta assim completamente diferente do que eu já tinha visto e de uma forma completamente nova para mim. Porque eu já tinha ido em alguns nutricionistas em que pegavam uma dieta pronta, tava lá, tirava a dieta do papel, da gaveta, aquela dieta era a mesma para todos os pacientes. E só colocava assim, ó, você tem os alimentos do grupo A, do grupo B, do grupo C, você pode comer grupo A com grupo B tanto, grupo C tanta quantidade e aqui tem as substituições e pronto, toma aí sua dieta, leva para casa. E quando eu fui nessas primeiras consultas, eu achei aquilo o cúmulo do absurdo, porque eu já era vegetariana, essas dietas não contemplavam meu vegetarianismo.
E tinha alguns alimentos que eu não tinha costume de comer, mesmo sendo vegetariana, eu não tinha costume de comer alguns alimentos que estavam na dieta. Então aquilo foi completamente inútil para mim. Já nesse nutricionista, ele passou para mim uma dieta já mais low carb, com alguns carboidratos, mas visando a nutrição do meu bebê, que era a Sofia, que estava na barriga. Eu diminuí o boom, aquele boom de engordar que eu tive no início da gravidez, e fui controlando o meu peso sem muita paranoia. Porque, querendo ou não, eu estava inchando muito, eu inchava muito, retia muito líquido. E chegou no final da gravidez, apesar de ter me controlado, ter seguido direitinho e ter treinado também, dava aula de dança, dançava grávida, dancei até o final da gestação. Apesar de tudo isso, eu engordei mais 24 quilos. Cheguei quase ao peso que eu tava quando eu era adolescente. E aí, né, foi aquele choque. Depois que o bebê nasceu, você vê o resultado, o estrago. Aí todo mundo falava, não, grávida tem que comer mesmo, grávida tem que matar suas vontades, senão o neném vai nascer com cara disso, cara daquilo, grávida tem que sentir prazer, tá lá, toda aquele blá 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 de crenças que a gente ouve da sociedade. Enfim, né, algumas vezes eu cedi, algumas vezes eu me controlei e o resultado foi esse, 24 quilos a mais. Daí, no pós-parto, eu amamentava muito a Sofia mamava praticamente de meia em meia hora. Eu não sabia o que era tal da livre demanda. Para mim, livre demanda é vai mamando aí, vai mamando. E eu passava 24 horas com aquela menina pendurada no meu peito e sem fazer dieta, né? Porque o que falam assim, não, você tá no puerpério, você tá de resguardo, você tem que comer bem, você tem que comer doce de leite, você tem que comer isso, comer aquilo, cuscuz, que eu morava em Recife, você tem que comer cuscuz com ovo, você tem que comer tal coisa, canja, só que eu não comia canja, né, que eu era vegetariana. Enfim, eu tentei me equilibrar nesse período. Fora que tinha umas restrições para não dar cólica no bebê, né? Não podia comer chocolate, não podia tomar café, uma série de coisas que não podia. E eu já tinha me conscientizado um pouquinho mais, né? Não entrei nessa vibe de comer demais no pós-parto. Eu sabia que eu tinha que comer bem e sabia que tinha que tomar muita água. Uma médica minha dermatologista, foi ela que me ajudou muito, inclusive. A doutora Ivana Neiva. Ivana, se estiver assistindo esse vídeo, ela falou assim pra mim, Fran, o que produz o leite é a gordura e água. Você não precisa ficar comendo carboidrato. Continua tomando muita água, água. Então eu fiz isso, tomei muita água no meu pós-parto. E quando parou meu resguardo, aí eu voltei no nutricionista. Ele fez uma foto do antes, né? Ele falou, agora não vamos mais tratar o bebê, vamos tratar você. E passou uma dieta de emagrecimento para mim. E como foi? Completamente diferente daqueles nutricionistas que eu tinha ido anteriormente. Né? Ele perguntou primeiro como era a minha alimentação, como eram meus hábitos. Primeiro ele fez uma anamnese de como eu comia, do que eu gostava de comer, certo? Fora a avaliação física, né? A bioimpedância, as dobras cutâneas, as circunferências, todo esse protocolo ele fez comigo. Tirou fotos. E aí então eu segui a dieta dele. Com 4 meses de pós-parto, eu já tinha voltado ao meu peso normal. E também sem sofrimento, eu já tinha voltado a treinar, na época eu já estava treinando musculação, tinha voltado a treinar, deixava a minha filha no bebê conforto.
e ia treinar. Treinava treininhos simples, básicos, sem muita carga, só para o organismo ir voltando aos poucos ao normal. Pois é, Francine, mas aí você perdeu o peso todo que você ganhou na gravidez. E a compulsão? Você não disse que teve episódio de compulsão? Tive muitos anos de compulsão na minha vida, até que eu resolvi procurar uma psicóloga. E essa psicóloga, ela usou comigo algumas ferramentas que hoje, depois de ter estudado o processo de coaching, eu vejo que ela estudou ferramentas de coaching comigo. Ela já era uma psicóloga especializada em distúrbios alimentares. E apesar dela não ter uma atitude assim de coaching, como a gente estuda, ela usou essas ferramentas comigo. E essas ferramentas foram muito importantes para eu descobrir quais as causas da minha obesidade, as causas da minha compulsão e as causas da depressão. E tudo isso foi se encaixando. Conforme ela ia aplicando as ferramentas comigo, eu ia fazendo assim meio sem acreditar, sabe? Porque eu era jovem, tinha 20 e poucos anos e achava que, sei lá se isso funciona mesmo, mas na dúvida eu vou fazer, né? E eu fiz as ferramentas e descobri que todos nós que tivemos problemas com peso, já fomos obesos, gordinhos, sobrepeso, ex-obesos e etc. Todos nós temos muitas crenças que nos limitam a esse estado físico e psicológico. Essas crenças, elas, por mais que a gente tente fugir e melhorar, elas estão no nosso subconsciente e o nosso consciente não consegue acessar. E quando você vê, você já está agindo de acordo com o que o seu subconsciente tem registrado lá no fundo. E quando você vai pesquisar, você descobre vozes da infância, vozes da adolescência, vozes da vida adulta, crenças de família, crenças ancestrais, e ver que o buraco é mais embaixo do que a gente pensa, né? O buraco é mais fundo. Não é só trabalhar o físico, a gente tem que trabalhar a mente, senão a gente volta a ser gordo novamente. E no coaching, essas crenças limitantes nós chamamos de sabotadores do emagrecimento. São 23 sabotadores, 23 padrões de comportamento que estão lá no nosso subconsciente, dizendo pra gente automaticamente o que fazer e o que não fazer. Ou seja, quando você vê, você já comeu, né? Quando você vê, você já quebrou a dieta. Quando você vê, você já faltou à academia. E assim vai. Você vai gerando aquelas vozes, você vai agindo conforme essas vozes internas, conforme esses sabotadores, que, como o próprio nome diz, sabotam o nosso processo de emagrecimento. Então eu fui descobrindo quais eram minhas crenças limitantes, quais eram meus sabotadores, quais eram as emoções que eu sentia antes de comer. Por que eu tô comendo? Eu tô comendo de raiva? Eu estou comendo de medo? Eu estou comendo porque eu estou cansada, tive um dia de trabalho cheio? Ou eu estou comendo porque eu estou triste, fui rejeitada por alguém, fui rejeitada numa entrevista de emprego? Ou estou comendo porque eu estou feliz, estou comemorando uma promoção, uma aprovação ou um novo relacionamento? Então, através dessas ferramentas, nós conseguimos descobrir
O que nos atrapalha a emagrecer? Por que a gente emagrece e volta a engordar? O porquê do efeito sanfona? Por que tem horas que a gente só pensa em comer? Por que a gente não consegue seguir a dieta? Por que não conseguimos seguir um plano de exercícios? E aí as causas estão todas na nossa mente. É onde o psicólogo, a psicóloga me ajudou na época. E hoje o coach de emagrecimento pode ajudar você. E assim, essa jornada do emagrecimento se torna uma jornada de autoconhecimento, de onde a gente traz as nossas crenças subconscientes para o nosso consciente e a gente começa a perceber onde é que nós estamos errando. Começamos a perceber os nossos gatilhos mentais que nos levam a comer demais, que nos levam a fugir da atividade física. Começamos a entender por que nós não abandonamos aquela roupa de gordo que tem no nosso guarda-roupa e deixa lá para sempre. Se eu engordar, eu tenho aquela roupa lá. Nós começamos a entender por que a gente come as nossas emoções, por que a gente come por emoção e não por fome, né? Isso vocês vão de concordar comigo. A fome é aquela dor no estômago, quando o estômago começa a roncar. Quantas vezes a gente come de fome, por fome mesmo? Não é verdade? E com isso eu descobri, né, os meus gatilhos, os meus sabotadores, as minhas crenças que me levavam a comer impulsivamente e compulsivamente, sem pensar. Eu descobri quais eram as emoções que me geravam esses comportamentos e assim eu pude enfrentar. E assim eu consigo manter o meu peso. Claro que tem épocas que eu saio um pouquinho do padrão, eu fico em off, né, como os atletas dizem, mas engordo 1-2 quilos e depois eu volto ao normal. Por exemplo, em férias, períodos menstruais, essas alterações hormonais que a gente tem também, mulheres, né? Eu entendo vocês. E geralmente algumas retenções de líquido, e são coisas poucas e fáceis de resolver, fáceis de administrar e que não me geram consequências mais profundas. E é um processo contínuo de autoconhecimento, de autoanálise, de correção, de melhorias, ver onde é que estão os erros, ver onde é que estão os potenciais, certo? E é para sempre. O processo de emagrecimento, a mudança alimentar, a mudança de hábitos, ela tem que ser para sempre. E para isso ela precisa ser sem dor. Porque imagina você viver em um padrão comportamental, você viver em hábitos doloridos para você, sofridos para você. Você vai querer sair, não é verdade? E como eu faço isso, Francine? Como que eu mantenho meu peso? Como eu emagreço? Como eu mudo a minha mente? Como eu adquiro novos hábitos? Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre todo esse processo, clica aqui, dá um curtir, segue a nossa página, me manda um comentário no Instagram, me manda um direct e eu explico para vocês direitinho, ok? E se vocês quiserem sugerir novas pautas de vídeo, curiosidades, dicas de nutrição, dicas de exercício físico, dicas de coaching, de como trabalhar a mente para transformar a sua mente em uma mente magra, deixa aqui nos comentários ou então me manda uma mensagem, ok? Beijos, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.